Capítulo 8. Como construiu a igreja de São Damião e a vida das senhoras que moravam nesse lugar. E assim, obtida a libertação da mão de seu pai carnal, a primeira obra que o bem-aventurado Francisco empreendeu, constrói uma casa para Deus e não tenta construí-la de novo, mas restaura a antiga, conserta a velha, não arranca o fundamento, mas edifica sobre aquele fundamento, reservando, embora sem o saber, sempre a Cristo aquela prerrogativa. Ninguém, pois, pode pôr outro fundamento além daquele que foi posto, que é o Cristo Jesus. E depois que voltou ao lugar em que, como foi dito, antigamente fora construída a igreja de São Damião, acompanhando a graça do Altíssimo, restaurou-a cuidadosamente em breve tempo. Este é aquele feliz e santo lugar em que, decorrido já o espaço de quase 6 anos da conversão do bem-aventurado Francisco, teve feliz início, por intermédio do mesmo homem bem-aventurado, a gloriosa religião e excelentíssima ordem das damas pobres e virgens santas. Neste lugar viveu a Senhora Clara, oriunda da cidade de Assis, pedra preciosa e fortíssima, fundamento de outras pedras sobrepostas. Na verdade, depois do início da Ordem dos Irmãos, depois que a dita senhora se converteu a Deus pelas admoestações do santo homem, ela foi posta como proveito para muitas e como exemplo para inúmeras, nobre pela estirpe, mas mais nobre pela graça, virgem no corpo, castíssima no espírito, jovem na idade, mas madura no espírito, firme no propósito e ardentíssima no desejo do amor divino, dotada de sabedoria e de especial humildade, clara de nome, mas clara pela vida, claríssima pelos costumes. Sobre ela ergueu-se a nobre estrutura de preciosíssimas pérolas, cujo louvor provém não dos homens, mas de Deus, visto que nem a limitada faculdade de pensar é capaz de meditá-la, nem a concisa linguagem é capaz de explicá-la. Pois, antes de tudo, vigora entre elas a especial virtude da mútua e contínua caridade, que de tal forma une as vontades delas que, morando juntas 40 ou 50 no mesmo lugar, o mesmo querer e o mesmo não querer fizeram nelas de diversos um único espírito. Em segundo lugar, em cada uma brilha a gema da humildade, que de tal modo conserva os dons concedidos e os bens recebidos dos céus, que merecem as demais virtudes. Em terceiro lugar, o lírio da virgindade e da castidade de tal maneira asperge todas com admirável odor, que, esquecidas dos pensamentos terrenos, elas desejam meditar unicamente os celestes, e da fragrância dele nasce tão grande amor para com o esposo eterno nos corações delas, que a integridade deste sagrado afeto exclui delas todo o costume da vida anterior. Em quarto lugar, todas foram marcadas pelo título da altíssima pobreza, a ponto de mal ou nunca consentirem em satisfazer a extrema necessidade do alimento e da veste.
Em quinto lugar, elas adquiriram especial graça da abstinência e do silêncio a ponto de absolutamente não precisarem esforçar-se para coibir o apetite e frear a língua. E algumas delas estão tão desacostumadas das conversas que, quando a necessidade exige que elas falem, mal se recordam de formar as palavras como convém. Em sexto lugar, elas são adornadas tão admiravelmente pela virtude da paciência em tudo que nenhuma adversidade de tribulação ou injúria ou incômodo quebra ou muda o estado de espírito delas. Finalmente, em sétimo lugar, de tal modo alcançaram o mais alto grau da contemplação que nela aprendem tudo o que deve ser feito ou evitado por elas, e de modo feliz aprenderam a deixar-se arrebatar com a mente em Deus, perseverando dia e noite nos louvores divinos e orações, que o Deus eterno se digne concluir por sua santa graça, tão santo início com êxito mais santo. E por enquanto sejam suficientes essas palavras sobre as virgens consagradas a Deus e devotíssimas servas de Cristo, visto que a admirável vida e gloriosa instituição delas, que elas receberam do Senhor Papa Gregório, naquele tempo, bispo de Ostia, requerem uma obra própria e disponibilidade de tempo.